A gente vai começar com política nacional. Após os resultados indesejados obtidos no Congresso, o presidente Lula decidiu mudar a forma de se relacionar com as bancadas. A reportagem é do Leandro Magalhães. O presidente Lula afirmou que, como a base de apoio dele no Congresso é insuficiente para aprovação de projetos, o governo precisa conversar com adversários para fazer avançar a agenda. A fala do presidente vem após uma série de derrotas do governo na Câmara e da dificuldade para aprovar a medida provisória que organiza a estrutura dos ministérios. Lula admitiu que a administração dele seria gravemente prejudicada caso a matéria fosse rejeitada. Ontem, a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Se a MP não fosse aprovada, 17 ministérios da gestão petista teriam que ser desativados. Durante as negociações para a apreciação do texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou a Lula sobre a insatisfação generalizada dos deputados com a falta de articulação política do governo. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quantos falta. Partidos do Centrão reclamam da demora na liberação de emendas, da falta de inclusão de obras nos redutos dos parlamentares em programas do governo federal e na falta de convites para comitivas ministeriais que inauguram projetos. A pressão sofrida na última semana fez com que o presidente Lula solicitasse à equipe ministerial um diagnóstico sobre os principais entraves que atrapalham a relação entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. Além disso, Lula pretende realizar uma série de encontros com líderes partidários para identificar os obstáculos que hoje ameaçam as votações do governo na casa. Até o momento, o presidente Lula resiste em realizar uma reforma ministerial, mas já admite mudanças pontuais para apaziguar partidos insatisfeitos. Vamos para a análise. Cristiano Noronha, eu começo com você. Cristiano, para quem era o recado do Lula hoje? Bom, primeiro, boa noite, Raquel, boa noite, Daniel, boa noite também a todos que nos assistem. Bom, Raquel, aparentemente o recado era para uma espécie de satisfação para os apoiadores do próprio presidente, né? Ele dizendo, olha, pode ser que, eventualmente, alguns daqui e do próprio governo também, considerando que alguns ministérios foram esvaziados, perderam pastas, né? Então, olha, a gente concorde ou não, mas a gente tem que ceder, a gente precisa negociar, a gente não tem os votos suficientes no Congresso Nacional e a gente precisa conversar. Então, talvez para acalmar um pouco a base, os apoiadores do presidente, que não necessariamente concordam com essa mudança, e até mesmo ministros que perderam pastas e, obviamente, não gostaram dessa reorganização que foi feita. Mas eu entendo esse recado do presidente fundamentalmente para os apoiadores dele, né? E é um diagnóstico, de fato, correto, Raquel, na medida em que o presidente, e eu tenho falado isso algumas vezes, ele não foi eleito, não teve a maioria de votos, porque necessariamente a população apoiava os projetos dele, ou o Congresso Nacional apoiava as propostas dele, mas sim por um alto índice de rejeição que o principal oponente dele tinha, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não foi uma campanha onde se discutiu propostas e conquistou votos, vamos dizer assim, em defesa desse projeto. E o Congresso, ele em geral é reflexo também do governo que está, né? E o governo que estava era Bolsonaro.
Então, o perfil do Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é muito mais próximo ideologicamente do que pensava o governo anterior do que pensa o governo que chega. Porque também várias lideranças do PT, apoiadores do presidente, acabaram se desgastando durante todo esse processo de envolvimento em corrupção e desgaste que o PT teve. Basta ver o tamanho da bancada da esquerda e dos partidos do PT ao longo desse processo. Foi diminuindo ao longo do tempo. No auge do PT ou da popularidade do Lula, quando a gente contabiliza ali, os partidos de esquerda chegaram a ter, puxado pelo PT, quase 200 parlamentares. E hoje, como o próprio presidente fez a conta, né, esse número não chega a 140 votos. Exato, 130, 150, Exatamente. dependendo das estimativas. Agora, Daniel, o Cristiano está fazendo o diagnóstico, né? O recado do Lula foi para a base. Foi, olha, nós vamos ter que conversar com todo mundo, nós vamos ter que ceder poder e, eventualmente, eu vou ter que fazer trocas nos ministérios. Qual é o recado que está sendo passado, talvez nos bastidores, para o Centrão? Para os partidos que, eventualmente, na MP da Esplanada a gente viu isso, votaram com o governo, ajudaram o governo e estão dizendo que não vão mais ajudar. Raquel, boa noite Cristiano, boa noite a todos. É um reconhecimento, é uma admissão de que não tem funcionado. São 5 meses completos já de governo, nenhuma vitória expressiva a gente pode colocar na conta do governo, talvez arcabouço fiscal, uma ou outra medida provisória, mas são pautas consensuais ali com a centro-direita que domina o Congresso. Ninguém fez uma oposição mais séria, mais contundente, mais sistemática à proposta de novo marco fiscal. Ninguém faria a MP que recria, digamos, Bolsa Família, ou Mais Médicos, ou Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, não vai ser por aí a oposição. A agenda dos próximos meses é uma agenda mais difícil para o governo, é uma agenda com bem menos facilidade de aprovação. A gente está falando de reforma tributária que é muito mais complicada do que a aprovação do arcabouço fiscal. Estamos falando de CPIs que impõem bem mais dificuldades do que a tramitação das medidas provisórias, e uma medida provisória tão banal acabou quase impondo uma derrota. Então, é um reconhecimento de que a articulação precisa melhorar. Algumas mudanças ministeriais, pontualmente, podem acontecer. Faz semanas que fala-se no Ministério do Turismo, Daniela Ribeiro, no Ministério das Comunicações, Juscelino Filho, são ministros já desgastados, e é claro que com tantas falhas na articulação política, fica um pouco a prêmio a cabeça do próprio ministro Alexandre Padilha. Lembremos que na votação da medida provisória essa semana de reestruturação do governo, quem ganhou muitos elogios de Arthur Lira foi o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Ele se torna um potencial candidato a substituir Padilha, mas importa menos a mudança de personagens e de nomes específicos e mais a mudança de atitude. Lula tem se afastado muito do corpo a corpo, de receber líderes, presidentes de partidos, líderes no Congresso. É essa atitude principalmente que se cobra. Menos nomes, é menos uma questão de nomes e mais uma questão de atitudes. Cris, vou testar a hipótese do Daniel com você e aí olhando um pouco para trás e também para frente. Por que o governo demora tanto a reconhecer o problema? Né? Nós temos 5 meses de governo, um recorde de medidas provisórias que expiram, nenhuma PEC proposta até agora, uma dificuldade de articulação política enorme. Por que ele demora tanto a reconhecer o problema? E se você realmente acredita que vai haver uma mudança de atitude ou se vai ser só cosmético? Eu não sei, eu não acho que o governo demora a reconhecer que há problema. O governo demora a reagir e a dar respostas ao problema. Então, porque durante o processo de votação, a gente viu várias vezes pessoas do PT subindo à tribuna e dizendo, a gente reconhece que há problema, não queremos aqui esconder-se. Então,
há o reconhecimento. Quando o próprio Lula diz que só tem 136 votos, ele está reconhecendo um problema, não tem voto, né? E esse alerta e esse reconhecimento não vem só de quem é do governo ou de quem é aliado do governo, vem de quem é de fora. O Lira está fazendo isso, vocês não têm voto. E engana... Está fazendo isso já faz um tempo, já faz um tempo. E se engana quem pensa que necessariamente há uma, vamos dizer assim, o Lira trabalha intensamente contra o governo. Na verdade, esses votos são parlamentares da base que estão dando contra o governo, né? Se você pegar o percentual de votação do União Brasil em relação ao governo, que tem 3 ministérios, é baixíssimo na comparação. Mesmo o MDB também é 51%, se você pegar do início do ano até aqui, o grau de apoio. Então, há um reconhecimento. Agora, o governo, ou ele tem que fazer uma coisa ou outra. Ou o governo muda de atitude, ou o governo muda a gente, né? Ou uma coisa ou outra. Mas não dá para você tocar uma agenda desafiadora que tem pela frente. Lembrando, além o Daniel falou aqui da reforma tributária, eu acho que até a reforma tributária, a complexidade dela é mais o tema em si, porque até o Congresso quer, mas existe MP do CARF, o governo quer no segundo, na verdade o projeto de lei do CARF, no segundo semestre o governo quer fazer imposto de renda, quer instituir taxação de lucros e dividendos, tem medida provisória lá aumentando tributação em offshore, que também tem uma complexidade alta, o governo está mandando uma série de projetos de lei para estimular o crédito. Enfim, o Congresso Nacional pressiona por mais benefícios tributários, como é o caso da Sudans da Sudene, é o caso da desoneração da folha, que o pessoal quer até que inclua dentro da reforma tributária. Então, os desafios que o governo tem para frente são muito grandes. Então, se não mudar a atitude, ou pessoas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, vai ficar difícil. A gente vai ver o tempo todo esse tipo de situação se repetindo. Daniel, o Cristiano coloca um ponto interessante, eu acho, para a nossa análise, que ele diz o seguinte: se engana quem acha que Arthur Lira está trabalhando o tempo todo contra o governo, o problema está dentro da própria base. A gente viu muito isso nas redes sociais depois da MP da Esplanada, né? Intensos ataques ao Arthur Lira. Como que você acha, como que você avalia essa equação? Bom, Arthur Lira tem procurado se manter como um grande guardião de uma agenda econômica mais liberalizante, o que resta dela e o que pode ainda ser implementado. Ele compromete o apoio dele a uma agenda de novo marco fiscal, a colocar em votação a reforma tributária, mas não se compromete com o resultado em si, porque isso ele tem menos controle. Agora, e fecha o cerco ali um pouco contra eventuais medidas estatizantes, ou seja, alteração no marco do saneamento, uma mudança mais radical na privatização da Eletrobras. Agora, o compromisso para por aí. Então, ele não pode se transformar num fiador do governo para todo o restante da agenda. A questão, a gente pega, por exemplo, um partido como União Brasil, que tem 3 ministérios e um altíssimo índice de traição em relação ao governo. O Cristiano tem bem esses dados, acho que nas últimas votações tivemos ali 2, 3 deputados do União Brasil que acompanharam o governo, por exemplo, no marco temporal. O resto da bancada de 59 deputados votou contra o governo. A mesma coisa já tinha acontecido nos decretos, na tentativa de derrubar os decretos do marco legal do saneamento. Agora, mudar os ministros do União Brasil fará a diferença, efetivamente? Tirar, digamos, Juscelino Filho do Ministério das Comunicações fará a diferença para ganhar os votos do União Brasil ou substituí-lo por algum outro partido? Essa relação não me parece muito certa. Tem um ponto também. Inclusive porque se você pegar a própria presença ali do Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, está ministro, mas não indicou o presidente dos Correios, que é a principal estatal ligada ao ministério. Está ministro, mas não conseguiu fazer o presidente da Postales, que é o Fundo de Pensão dos Correios. Todos esses cargos continuam ali sob o guarda-chuva do PT. Então, é muito difícil atrair essa base
mais amorfa, mais tão heterogênea, se você entrega ministérios sem o comando efetivo, de modo que trocar o ministro, trocar um nome pelo outro, ou mesmo um partido pelo outro, não me parece que fará uma diferença tão decisiva. Dani, quando você falava do União Brasil, se faz diferença trocar os ministros, o Cristiano me pediu a palavra, só vou te pedir para ser rápido, Cris, que a gente precisa fazer um rápido intervalo. Eu só queria fazer um comentário rápido, que é o seguinte, todos os deputados que são ministros são de esquerda, é do PT ou do PSOL, alguma coisa do tipo. Todos os ministros da articulação política são do PT e os líderes do governo são do PT. Portanto, não há diálogo com outros partidos que integram o Centrão ou que são eventualmente de centro. Então, fica muito fechado nesses partidos de esquerda e a comunicação não flui para além desses partidos. Você diz os líderes do governo? Na Câmara, no Senado e mesmo no Congresso, que é o caso do Randolph, ele não é do PT, mas ele saiu do rede e está quase uma das opções aí para o PT. Os líderes do governo, todo o Planalto, né, toda a articulação, toda a política mesmo central está na mão do PT.